Valor. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do pré-market. Eu estou aqui com o André Moraes, o Alex André, trazendo informação de mercado financeiro para você em tempo real. E olha, já se abriu aqui a bolsa aqui, olha, nossa bolsa, nosso índice futuro, né? O índice futuro que abre às 9 horas da manhã, uma hora antes da papelada do Ibovespa, abriu com uma alta de 0,71% aí, 111.430 pontos, e o dólar recuou aí, próximo aos R$5 de volta aí, os R$5 agora, 5,016 é o preço, a cotação do dólar, uma queda de 0,51%. Trazer ontem, falando só um pouquinho do dia de ontem, que deve respingar no dia de hoje, né? O setor de tecnologia nos Estados Unidos brilhou aí e segurou a pressão sobre a indecisão, o impasse da dívida dos Estados Unidos, aquela novela mexicana, que a gente não é nem americana, a novela mexicana que o mercado está acompanhando sobre republicanos e democratas referente ali à negociação do default nos Estados Unidos. E as bolsas estavam desanimadas ontem, com viés negativo, temerosas, porém, Nasdaq não deixou não. O setor de tecnologia brilhou e continua subindo aqui. Vou dar uma olhada. Nasdaq, nesse exato momento, sobe 0,41%. André Moraes, as empresas de tecnologia ontem, com a inteligência artificial no radar do investidor, subiu. Como você está enxergando, vou falar diretamente desse nicho, né? Vamos falar desse ETF aí da Nasdaq, ou você vê alguma empresa de tecnologia aí, um bom momento para o investidor? Na verdade, até uma curiosidade, né, que não é uma coisa fácil de ver, né, principalmente por conta aí do operacional de NVIDIA, né, que veio, assim, muito acima do esperado, né? A gente teve Nasdaq ontem, em algum momento do dia, subindo 2%, com Dow Jones trabalhando no negativo, né? Isso não é toda hora que a gente vê, é muito raro a gente ver. Por conta do quê? Por conta da força do setor de tecnologia para a Nasdaq, né? Então a gente teve aí um dia que ficou bem diferente dos demais. Agora, se você me permitir, eu gostaria de só falar também do Dow Jones num ponto importante. Por favor. Que é exatamente uma linha de tendência que ele tem nesse ponto em que ele está, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela. Maravilha. Eu não estava preparado aqui para falar de Dow Jones, Nasdaq. Dow Jones é até mais fácil para mim, né? Mas este ponto para mim é muito importante para o Dow Jones, né? Então, e para o mercado americano como um todo, tá? Apesar dessa alta pontual, né? Que provavelmente não se sustenta se só o setor de tecnologia subir, né? Esse ponto aqui é muito importante para o mercado. Mesma coisa de Vale, né? Então você está liberando uma linha de tendência. Entendo que o mercado americano precisa de um dia positivo hoje, justamente para se descolar dessa linha e voltar a subir, tá? E eu falo isso porque, como a gente está muito ligado ao mercado brasileiro, às ações brasileiras, essa subida do mercado americano poderia ser muito benéfico às nossas ações aqui no Brasil, tá? Então, como você falou, apesar de ontem a gente não ter tido um dia bonito para o Dow Jones, né, a Nasdaq, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que como eu te falei, eu vou pegar aqui o ETF, pode ser? Claro, por favor. E só para ver a força de tecnologia, né? Enquanto o Dow Jones está lá brigando com a linha de tendência cá embaixo, né? Você tem aqui ETF aqui no Brasil, até porque se beneficiou também por conta da alta do dólar, né? Subindo, rompendo o topo e criando condições de uma alta até mais forte, se ela conseguir um pouco mais de força e romper essa região aqui de 9,83, que para o ETF é o principal ponto de resistência, abrindo caminho lá para 10,18. Quer dizer, a gente consegue, tirando um pouco o zoom, perceber que, poxa, setor de tecnologias, assim como no Brasil, ano passado sofreu bastante, este ano vive um período de consolidação, né, e começa a ganhar força a partir de ontem, né, e mais uma vez, né, rompendo esses pontos aqui de resistência bem próximos, ou seja, com 1 ou 2 dias positivos, de 2% subindo em 2 dias, ele começa a abrir caminho e olhar de novo para o topo anterior cá em cima, né, então tá bem descolado esses dois mercados aí dos Estados Unidos. Maravilha. Deixa eu mandar um beijo aqui para Patrícia Antunes, minha amiga, assistindo o programa aqui. Bom dia, obrigado pela sua audiência.
Ô Alex, antes de eu pedir uma informação, falar de um papel específico, eu quero aproveitar o gancho do André Moraes e falar um pouco lá de fora, que a gente tem um indicador importante hoje, que é o PCI, né? O que esperar desse número e como ele pode impactar no futuro para o Banco Central americano subir ou não os juros? O que você está enxergando desse movimento aí? Legal, a mesma leitura que nós tivemos ontem, que foi positivo com o PCA, e o PCI é o dado é o médio consumo, né, do pessoal. Então é o principal indicador do FED, como você falou muito bem. O núcleo, o mercado espera uma alta de 0,3, então se vier 0,3 ou abaixo disso, né, as taxas de juros nos Estados Unidos, né, 2 anos, 10 anos, as treasuries começam a cair, bolsa para cima, euforia nas techs de novo, né, Nasdaq subindo novamente. Se você olhar esse ratio, né, o André acho que deve estar observando isso, né? O ratio entre Nasdaq e S&P está paradão, Nasdaq voltando com tudo, rasgando. Quem está nesse long and short está ganhando dinheiro, né? Comprar em Nasdaq ou shortear em Dow Jones ou S&P, principalmente Dow Jones, né? Que é a economia mais tradicional. E era o contrário, né? O mercado agora começa a voltar nesse cenário de parar com essa expansão, né, que nós tivemos aí dos juros lá nos Estados Unidos e falar, olha, realmente a gente pode ficar com juros talvez mais altos agora, mas já antecipar o corte de juros. Aqui no Brasil a gente já está antecipando para agosto, né, o primeiro corte de juros, a leitura dos economistas em geral. Então é isso, que vier abaixo de 0,3 no núcleo ou 0,3 dentro do esperado, acho que pode ser uma leitura positiva, pode ser sim com certeza uma leitura positiva, que se vier acima de 0,3 ou muito acima de 0,3 no núcleo, aí realmente preocupa, porque realmente traz uma leitura que a inflação continua alta, os juros têm que ficar mais altos por mais tempo. Mas eu acho que um ponto importante para destacar aqui, muita gente estava criticando, falando bem, assim, por causa da NVIDIA, como o próprio André falou, né, os dados, enfim, que foram divulgados no mercado, mas pelo valuation, né, 50 vezes PI, será que eu compro essa empresa? Faz sentido, né? Mas, gente, o que a gente observa é isso, né? A gente vê várias empresas baratas nos Estados Unidos, tem muito mais empresas nos Estados Unidos que aqui no Brasil, a gente olha small cap, mid cap, na média, as empresas ainda não outperformaram com o benchmark, né, com o índice. Mas quando a gente olha as big techs, entre aspas, né, o mercado continua caro, onde tem prêmio, pode ter mais prêmio ainda, ou seja, onde tem mais liquidez, é onde o mercado vai entrar, principalmente a liquidez de começo de euforia de mercado começa pelas big techs e depois a gente pode observar isso nas mid e small caps, como acontece aqui nos mercados também, no mundo inteiro, o Brasil também não é diferente, Marco. Esse o André quer complementar isso também. Eu queria só pegar o gancho com o André, aproveitando com o André, fazer uma pergunta referente a isso, sobre o dado que a gente tem agora às 9h30. Você acha que há a possibilidade, se esse dado não vier muito favorável, o Banco Central americano subir na próxima reunião mais 0,25 dos juros lá fora? Eu gosto muito de observar dado, né? E aí a gente, há 15 dias atrás, as apostas eram quase 100% em manutenção de juros. Eu não vi como é que estava hoje, mas ontem já estava a aposta de subir 0,25 com 37%. Ou seja, eu entendo que cresce muito a chance, caso venha esse índice acima do esperado, de a gente ter mais uma alta de 0,25 e se isso acontecer, imagino que o mercado, que neste momento futuro está positivo, deve ceder. Então, o dado, assim, eu acho que o dado mais importante para o Brasil era o IPCA ontem, mas o dado da semana mais importante para o mundo é esse dado que vai sair às 9h30. Tudo pode mudar dependendo desse dado aí, que a gente vai ver daqui a 15 minutos. Agora, Marcos, se me permite, eu queria só conversar uma coisa, buscar um comentário aí que o Alex falou, que é exatamente que neste momento, quer dizer, ano passado, né, o Dow Jones performou muito melhor do que Nasdaq, enfim. Então, você está comprado em Dow Jones, vendido em Nasdaq, deu um retorno muito positivo. E agora, né, como o Alex falou, né, é o contrário, né, o Nasdaq está performando muito melhor do que o mercado americano. Eu queria só trazer essa relação aqui para o Brasil, para falar que é verdade também que Bovespa performou bem melhor do que Small ano passado. Então, comprado em Bovespa, vendido em Small, foi um bom trade. Agora, há 2 meses a gente está percebendo essa reversão, não sei se o Alex percebeu também. Quer dizer, sim, Small está voando e o Ibovespa ficando para trás, né? Principalmente Exato. Por conta de blue chip que como o Vale, por exemplo, que está caindo de lado como os bancos. Então, o trade que tá dando muito certo agora é comprado em Small, vendido em Ibovespa, né? Exatamente, André, você sintetizou bem o que está acontecendo aqui no Brasil. Lá fora não significa que as smalls não estão andando, né? Mas a gente vê muitas big techs lá fora, principalmente aqui a gente de fora. Mas aqui no Brasil, realmente, a gente vai falar de uma delas, né, que a gente estava separando antes do intervalo, mas acho que esse é um ponto, né? Ou seja, e muito disso é o que a gente chama de re-rating, né? Ou seja,
reprecificação, né? Ou seja, expansão de múltiplo, ou seja, empresa que estava extremamente alavancada, juros mais baixos, a despesa financeira começa a cair, a alavancagem operacional começa a melhorar e o mercado já tenta antecipar esse movimento, que a fotografia do ano passado foi muito feia e que desse ano pode ser melhor. Então, um dos casos aí, a gente tem vários, mas uma delas eu vou pedir a análise do André, que ele tinha analisado lá no passado e ele lembrou agora. Vamos falar de Infracommerce, né? Um papel... Inclusive, eu estive essa semana na sede da Infracommerce novamente, falei com o Kai, que é o CEO da companhia, falei com o Borto, lá também o CFO, com o RI Marcelo Cobb, mandar um abraço para todo mundo do time da Infracommerce. É uma tese muito ligada, eu não vou delongar muito sobre a tese, mas uma tese muito ligada a toda a cadeia de e-commerce, então tem parte de pagamentos, marketplace, direct to consumer, enfim, vale a pena estudar a tese. E a gente lá da Sarinvest está muito próximo dos executivos. O que acontece com a companhia está alavancada agora, nesse momento, e ela passou um guidance de 150, 170 milhões de EBITDA, 120, 140 milhões de CAPEX, ou seja, fazendo uma conta simples, fluxo de caixa, EBITDA menos CAPEX, a companhia vai fechar praticamente no 0 a 0, ano que vem geração de caixa pós-despesa financeira positiva. Isso é a leitura da companhia. O que aconteceu, Alex? Eu olhei o gráfico, o papel saiu lá dos R$5 no final do ano passado, agora está R$1, né? R$1 alto. O que aconteceu, Alex? Porque tiveram vários fundos, mas dois principais fundos, que eram os maiores fundos que detinham participação da Infracommerce, começou a vender a rodo, né, a mercado muito, muito rápido os papéis da Infracommerce. Por quê? Perdeu o fundamento? Não acredito na companhia? Não, porque esses dois fundos sofreram resgates colossais, tá? Com as teses que eles estavam comprados em outras teses, principalmente de Brasil. Não só isso, mas também call de Brasil, ou seja, veio lá de cima o macro, né, top-down, falando, nossa, tem que reduzir Brasil X%. E o trader não quer nem saber, bota o botão de venda, então o papel despencou, mas olhando o fundamento, a gente enxerga aí, claro, tem seus desafios, a alavancagem, todo o cenário macro, mas olhando à frente, principalmente com o guidance que a companhia passou, nós, a Sarinvest, ficando mais otimista e parece que o papel começa a ter começando agora, né? Está bem no início essa expansão de múltiplos, mas eu queria deixar para o André aqui falar do preço, que ele sabe mais do que eu. André, tá com você a bola, meu. Vê como é que tá essa ação para nós aí, por favor. Vamos lá, já compartilhando a tela aqui, e deixa eu só fazer um comentário contigo, porque isso é fantástico, né? Aqui é quando não tem comprador, né? O mercado só cai, tá? E é o que aconteceu com Infracom e outras tantas, né? Aí daqui a pouco chega o primeiro comprador, o primeiro fundo, o primeiro gringo, né? Geralmente você tem uma parada e aí, cara, o mercado descobre que isso aqui é uma boa tese. Aí você tem uma subida mais ou menos como essa aqui. A gente já está vendo isso acontecer em vários ativos. Nubank dobrou de preço, Hapvida já subiu quase 100%. E eu começo a achar que para esse ativo, a gente talvez esteja nessa primeira fase aqui da chegada de alguém prestando atenção, o que faz o ativo subir e acaba despertando o mercado, tá? Então, o que eu comentei com você semana passada é que isso aqui precisava de timing, né? E acho que esse timing está vindo. Ela subiu o suficiente para bater nessa linha de tendência. Então, eu vou descer um tempo gráfico aqui para explicar o que eu gostaria de ver desse ativo. Tá? Talvez aí mais 2, 3 pregões de dificuldades para a gente ter um pivô e, portanto, um ponto de saída caso a operação dê errado, que é o tal do stop. Porque depois disso, se isso aqui começar a subir, pode ser a chegada de mais players, né? Acreditando na tese e comprando para longo prazo o mercado. Então, um pivô desse ativo, né? 2, 3 dias de pregão lateral e depois voltando a subir, vai dar para a gente uma oportunidade que eu vou querer pegar, tá, o Alex? Porque quando junta fundamento com timing, cara, fica um trade muito mais fácil, tá? E com stop no fundo que for deixado aqui. Então, isso aqui virou meu foco aqui, é uma das que eu estou estudando praticamente todos os dias, a partir da semana passada, e vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso. Legal, André. Qual que seria o preço desse pivô, que você poderia ficar mais de olho? 1,47. 1,47. Tá, 1,47. Eu vou anotar aqui. Tá bom, André. Obrigado. Boa. De nada, beleza. Boa, meus amigos. Olha, eu vou falar agora, trazer um assunto rápido aqui que quase o espectador não gosta. Política. O pessoal do chat adora quando fala de política aqui. Mas eu quero trazer mais em relação à percepção nossa aqui em relação ao arcabouço que essa semana foi praticamente definido, né? Os seus parâmetros. Começando com o Alex André aqui. Alex, como você enxerga a semana, arcabouço, e como foi, no seu ponto de vista, a política, o governo ganhou, perdeu, qual a sua avaliação final de todo esse desembrolho aí do mercado? Legal, Marco. Eu sempre chamo, assim, o pessoal pode me falar que eu estou sendo exagerado, né? Até sou um pouco exagerado, que eu falo alinhamento dos astros, né? Ou seja,
o arcabouço fiscal, IPCA para baixo, né? Roberto Campos Neto chancelando, falando realmente podemos cortar os juros, não significa que não temos desafios. A gente sabe dos nossos desafios, continuam os desafios ainda. A gente está olhando somente o cenário de curtíssimo prazo. Essa semana, né? Caiu nos destaques, agora está indo para o Senado, o arcabouço, agora já o próximo tema, né, principal após isso será a própria reforma tributária, já em outros 500, precisa de força política, enfim, já nem vamos tentar antecipar opinião. Mas sim, o sentimento é positivo. Acho que a gente tem que olhar. Inclusive um gráfico, um ponteiro, né? Como chama, o Marco, aquele que fica no carro, né? Que vai o velocímetro, né? Que aponta, né? Que chama de Bull Bear, né? Tem do Bank of America que fala do sentimento lá nos Estados Unidos. Né? Quando a bolsa sobe muito, né, o ponteiro vai para cima, mais para bull, e quando vai para o mercado cai muito, o sentimento do mercado fica mais para bear. Então, se estivesse aqui no Brasil, esse ponteiro já começa a ir para o bull, né? Ou seja, para o bull market. Não significa que a gente está entrando para o bull market, não é isso. Mas significa que a gente está com sentimentos, argumentos mais positivos. Pegar lá no começo do ano, a gente tinha só porrada, só opinião negativa, não só do governo, macro, inflação, enfim. Aí começaram a criar narrativas, o Guga gosta de falar muito isso, narrativas, né? O mercado começa a criar novas narrativas, falando, inflação para baixo, né? O Roberto Campos pode cortar juros esse ano, porque essa questão de corte de juros a gente já tinha há muito tempo. Ano passado, né, Marcos? Você lembra, André? A gente vai cortar juros ano passado. Ano passado vai ter corte de juros. Não teve. Teve vários desafios, troca de governo, enfim. Então parece que agora os astros começam a se alinhar e a Bolsa, né, nesse patamar aí de 110. Quem sabe, aí é o André que sabe, né? Aí não sou eu. Quem sabe a Bolsa aí vai buscar patamares mais altos. Quando eu falo bolsa, não é necessariamente Ibovespa, tá, Marco? Principalmente quando eu concordo muito com o André. Small cap, mid cap, que deve andar rápido, andar 50%, 100%, 300%. Já viu essa cena lá atrás. Agora parece que vai se repetir, claro, não linearmente, né, rapidamente, numa reta só, mas o sentimento é esse, mas bolsa também, claro, na margem. Quando a gente fala de bolsa, né, do índice Bovespa, que é o principal termômetro da economia brasileira. Então ele marca toda essa sensibilidade. Em relação ao arcabouço, ou bem ou mal, gostando ou não, ele acabou fluindo, né? E a gente pode dizer que o governo teve muita dificuldade para aprovar esse arcabouço. O Lira acabou conduzindo isso de uma forma mais pessoal, puxando mais para o lado, o que é bom, né, no meio do caminho, porque geralmente quando tem uma pessoa de centro, ela sempre puxa, né, o mercado. Quando vai muito para a esquerda, volta como um pêndulo de novo para o centro, quando vai para a direita... Depende dos incentivos, né, Marco? Depende do incentivo, mas é bom ter alguém sempre fazendo puxando o mercado mais para o centro aí, na verdade, as decisões. Mas o que a gente começa a analisar em relação a isso de forma política é que daqui 2 anos, quando mudar as cadeiras na Câmara, né, talvez o governo perca mais força ainda, porque eu duvido que o PT vai continuar aí, o Lula vai eleger através do seu palanque novas cadeiras. Acho que acaba perdendo mais força ainda e o governo deve ter, daqui 2 anos, os últimos 2 anos de governo, deve ser bem difícil para aprovar as coisas. Por isso que o governo está nessa toada aí de aprovar a tributária, aprovar a parte fiscal, o que a gente acaba vendo lá na frente qual vai ser o resultado. André, como você avalia esse resultado do arcabouço aí para o mercado brasileiro? Cara, eu acho que foi positivo, porque quando você precifica o caos, qualquer coisa que venha menos que o caos é positivo, entendeu? Concordo, a gente vive de expectativa e realidade. E no começo do ano, quando se falava de arcabouço, o sentimento de todo mundo é que viria alguma coisa próxima do caos. E eu entendo que o arcabouço não é perfeito, ainda tem muita coisa para ser... A gente vai ter que descobrir algumas coisas que não estão bem especificadas, principalmente em relação às receitas, né? Mas o que saiu foi melhor do que todo mundo esperava. Mais uma vez, eu não estou falando que isso é bom, mas o mercado não está nem aí para bom ou ruim, ele está se preocupando com expectativa e realidade. Como a expectativa era muito baixa, a realidade, por mais que não seja ideal, veio melhor do que a expectativa. Então isso acabou virando uma coisa positiva para o mercado, Marcos. Perfeitamente concordo com você em gênero, número e grau, André, o que é o péssimo que virou bom. Mas segue o baile. Bom, eu estou indo para a reta Eu estou na reta final do programa aqui, Alex. Queria que você fizesse as suas últimas considerações da semana e para o que o investidor pode esperar para o dia de hoje. Acredito que, eu não sei como estão as bolsas internacionais agora, estava vendo ao longo da manhã,
mas as bolsas estavam praticamente subindo, no zero. Tá subindo, as tá bolsas lá praticamente fora, tudo positivo. Tá tudo positivo? Que bom. Maravilha. Eu tava vendo umas 7 da manhã, 7 e pouca da manhã, antes de vir para cá, as bolsas estavam no 0 a 0 ali, nada muito representativo. Mas vamos ver agora, né, 9h30, né, o Marco? Daqui a pouquinho, né? Daqui a 5 minutos nós teremos aí o dado e a gente vai repercutir um pouco mais ao longo da programação, mas sim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem mais argumentos, pode continuar trazendo um viés de bolsa, principalmente para mid small cap e empresas de cíclico local, ou seja, aquelas empresas que apanharam ano passado, então, ou seja, a leitura é totalmente ao contrário, a gente tem que ficar muito de olho no ciclo, né? Ou seja, o que andou ano passado? Commodity, né? Ano passado foi o ano das commodities e não foi o ano de ativos locais. Agora parece que esse ano vai ser um ano ao contrário, né? Ou seja, as commodities não vem performando muito bem, os ativos locais vêm andando muito forte. Então, principalmente, claro, o momento estrutural, top-down, né, de juros, como o próprio André Moraes também comentou muito bem, Marco, em relação a isso. Tá? Então, ou seja, o que é movimento de ciclo local? A gente está falando aqui de empresas de varejo, né, de consumo de forma geral, tecnologia, construção civil, educação. Né? Inclusive, ontem falei que também com o Cruzeiro do Sul, uma outra companhia também que teve a maior adição de alunos entre os pares, né, a maior margem de EBITDA dos pares também, um papel extremamente largado, né? Todos os fundos venderam o papel, praticamente a mesma história da Infracoms que o André estava também citando em relação ao movimento de preço no gráfico. Então, esses papéis começam a ter uma reprecificação e expansão de múltiplo à frente. Maravilha, Alex, André, muito obrigado pela semana, pela participação, como sempre. Obrigado, eu agradeço. Muito excelentes abraço, André, explicações. Obrigado. Bom final de semana. Semana que vem você volta com a gente aqui no Pré-Market. Obrigado, sextou. Valeu, André. Sextou. Um abraço, até mais. Agora, né, aproveitando aqui, o André Moraes, as suas considerações aí finais aí pro dia de hoje, para o investidor. Cara, eu acho que o dia de hoje depende muito do número que vai sair daqui a 4 minutos. Quer dizer, o que está na tela agora não está valendo muito. Agora, se o número vier muito bem, né, muito bom, eu acho que vai ser um dia extremamente positivo para o Brasil. A gente já está com alta do índice futuro de 1%. Eu acho que ainda tem mais ativos que se beneficiaram desse IPCA e que vão, caso a coisa não desande no mercado americano, vão precificar isso hoje na tela. Eu estou bem otimista com o mercado e o mais legal de ser grafista é que tá tudo bem se o mercado não for hoje, se não for amanhã e tudo mais, a gente topa a operação e tenta de novo. Mas no formato que a gente tem de gráfico hoje, a cada correção que ele fizer, eu vou querer comprar, porque entendo que se vier uma tendência de alta, a gente tem muito a ganhar, e se vier uma tendência de queda, a gente vai estopar a operação e esperar um próximo momento. Mas a gente, entendo eu, olhando para o gráfico, tem muito mais dinheiro a ganhar caso o mercado suba do que se ele ficar lateral ou até mesmo cair. Então eu estou otimista. Ou seja, muita emoção no meio do caminho até o final do dia, né, André? Os próximos 5 minutos vão demorar mais para chegar do que o final do dia, eu acho. Exatamente. A Bolsa já está quase 1% de alta aí, o índice futuro, cotado a 111.745 pontos. André, muito obrigado pela participação de sexta, como sempre. Eu espero você na próxima sexta-feira. Um ótimo pregão e bom final de semana para você, viu? Obrigado. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aí. Bom final de semana. Até mais. Maravilha, conversamos aqui com o André Moraes, trazendo as informações de mercado financeiro para nós aqui, que estamos acompanhando o mercado. Vou trazer informação aqui, né? Em menos de 3 minutos a gente vai ter o PCI, que é o indicador, o principal indicador da semana, na minha opinião, que traz os dados de inflação lá nos Estados Unidos, que ficou ofuscado. Esse dado por outros problemas, né, que o mercado acabou olhando, que foi justamente a questão lá do default nos Estados Unidos, que trouxe preocupação no mercado. A expectativa é que o mercado, isso seja resolvido entre hoje e amanhã, para na semana que vem já ser votado justamente isso, né? O mercado do nosso câmbio ontem, que fez uma alta significativa, o dólar subiu bastante ontem, com os dados do IPCA, que trouxe uma perspectiva de um possível corte de juros antecipados aqui no Brasil. Inflação veio bem abaixo da expectativa, as bolsas, as ações, principalmente as ações de consumo, subiram bastante ontem, de varejo, subiram, né? Levando o índice aí de novo próximo a 112 mil pontos e agora 111.720 pontos, no indicador desse número, né? Se esse número vier positivo e é bom para a bolsa, ou seja, um desaquecimento no quadro inflacionário dos Estados Unidos, pode permitir a nossa bolsa aí, de novo, a ISA acima de 112.500 pontos, 113 mil pontos, enfim, perspectiva, né, de alta na bolsa e queda no dólar, e um indicador que vai sair daqui menos de 2 minutos e a gente vai trazer em primeira mão para você.
Olha, eu quero agradecer demais a sua audiência da semana, né, a participação fundamental, agradecer também a Renata, ao Gabriel, que sempre estão no backstage aí, dando esse suporte para a gente apresentar o programa para você com bastante qualidade e didática aqui. Paula Moraes, Felipe Nascimento já estão no estúdios aqui para apresentar o News aqui e você não pode desligar a tela. Continue com a gente. Um beijo, bom final de semana e bom pregão.